Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro. Eu tenho Chevette. 1978, todo original. Motor carburado, tração traseira. Lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele. Como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele. Parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks. No meu canal. 3, 2, 1, começando mais um Chevette Talks, do qual eu já perdi as contas quantos episódios a gente fez, mas com certeza esse aqui é um daqueles que o jovem Patrick, com 8 anos, vendo o professor Tibúrcio dando explicações básicas, ele nunca imaginaria que estaria com o professor Tibúrcio dentro do carro dele. Cara, muito obrigado, Marcelo, por estar aqui hoje. Patrick, é uma emoção especial por ser um Chevette. Pois é, tem uma mitologia envolvida. Eu vim aqui só para entender, porque o Chevette é um carro que eu era muito implicado. É mesmo? Muito. Qual que era a sua implicância com o Chevette? Posso te falar, porque talvez a gente comece mal essa conversa. Não, ninguém tá aqui pra defender o Chevette, cara. Eu odiava o Chevette. Qual que era o maior problema dele? Vou te explicar por quê. Porque eu tinha implicância com quem dirigia o Chevette. Então você teve experiências ruins com motoristas que estavam ocasionalmente no Chevette. Ocasionalmente no Chevette, e quando ele estava no Chevette eu percebia que ele queria ter um carro maior que o Chevette. Ah, entendi. Né? Mas não deu pra comprar um Opala. Não deu pra comprar uma Opala. Aí o cara comprava o volante do Opala. E ele coloca pra parecer que é um pouco mais imponente. Mas é o caso, né? Ó, mas a minha mãe... Esse daqui é de Opala. Esse aqui é de Opala. Esse aqui é de Opala. E a minha mãe, ela falava: se o seu pai comprar mais um Chevette, eu vou entender que é uma afronta com a minha pessoa. Porque meu pai sempre pegava, eu ia trocar de carro. Ah, que carro vai pegar agora? Aí aparecia com o Chevette de outra cor. Sei. E aí era sempre Chevette. E no final eu acabei com o Chevette Mas também. passou, sabia? Porque eu teve uma época, sério, eu fiquei muito implicado com o Chevette. E aí o pessoal até falou, porra, resolve esse problema e tal. Aí eu fui ver que não era o Chevette. Era o motorista. Era aquele momento que eu tava vivendo, e que hoje tem outros carros que eu sou implicado. Podia ter sido outro carro, então, aquele momento. Poderia. Calhou de ser o Chevette. Hoje poderia ser o Celtinha, poderia ser qualquer coisa, né? Mas é que eu acho muito doido a gente criar um ambiente artificial e criar um motivo para duas pessoas se encontrarem e conversarem, né? Tipo, é muito doido como isso virou normal, mas ao mesmo tempo, se você for pensar no conceito, na raiz disso, essa conversa não precisaria tá acontecendo. E ela está acontecendo só porque a gente sabe que alguém que a gente não conhece vai achar maneiro ver a gente conversar. E deixa a gente num outro estado mesmo. É diferente de estar num estúdio de televisão. É diferente. Bem diferente. É porque é menos confrontativo também, eu acho, né? Parece que não tá acontecendo nada, mas na hora que você vê, você tá aí na internet. Uma das coisas que eu acho mais legal que rola aqui no carro é, quando acaba a entrevista, às vezes a pessoa fala: eu nunca falei disso em lugar nenhum, não sei por que eu resolvi falar disso aqui. É porque eu acho que o carro é um lugar bom pra conversar. E é um lugar que você não tem como fugir, né? Também, né? Tipo, eu já vou até abaixar aqui o pino já tá abaixado. Né? A conversa começa a ficar ruim, você só ouve o pino abaixando assim, agora já estamos aqui dentro. Eu tenho você por 1 hora. Agora já estamos aqui dentro. Não, alegria tá aqui. Cara, como que tu se vê hoje? Eu vejo tu, sabe como? Tipo, tentar fazer uma metáfora. Eu vejo tu... Você tá vendo? Esse é o alarme. Eu tô tentando roubar o carro. É o alarme do nosso Chevette. Alguém tá tentando. Eu vejo tu como uma espada, assim, ó, que atravessa todas as coisas que foram acontecendo e tu continua meio que imutável, assim, tá ligado? Tipo, de um jeito maneiro, sacou? Sei. Porque quando eu vejo, e é engraçado, você deve ouvir isso de muitos lados, né? Mas quando eu vejo uma figura que fez tanto parte da criação e do popular de uma geração inteira, e aí eu encontro esse cara em um momento da vida dele, anos e anos e anos depois, e olho e falo, caramba, eu tô falando exatamente o mesmo cara. Eu acho isso muito maneiro, cara. Você conseguir ser o Marcelo Taz por quantos anos já?
Tem aí 42 anos de carreira. 42 anos que você já é o Marcelo Tassi. Comecei em 83. 83. Eu não... Aqui não é um lugar que eu fico muito fazendo perguntas de origem, saca? Mas o que eu mais gosto de entender é como você se vê hoje, assim, a comunicação da semana passada já não vale quase nada, porque hoje já mudou tudo, né, cara? E tu é um cara que sempre experimentou muito, né? Eu vejo que tu já participou dos projetos mais ousados que já tiveram, assim, do mainstream, né? Tu tava lá em muitos keystones, assim, né? Isso aqui vai ficar acontecendo mesmo, será? Trocou a bateria hoje. Acho que faltava bateria pro carro. Ele tá vivo, não, pessoal. Ele tá vivo e ele tá querendo participar da conversa. Vivo. Então... Mas olha, é o seguinte, eu sempre fui um fuçador mesmo, um fuçador de tecnologia, principalmente. E de tentar entender como é que pode se usar essas coisas para fazer o que importa, que é contar história, né? Mas nunca, em nenhum momento, assim, teve nada planejado. Isso que é mais engraçado. Então, eu acho engraçado quando alguém fala assim, você foi atravessando... e faz esse gesto assim, porque isso nunca existiu. Foi assim. Foi assim. Foi muito turbulento sempre, entendeu? E continua sendo, e pra mim é assim que é mesmo. A vida é turbulenta, é cheia de experimentação. Como fazer um programa dentro de um Chevette. Sim, mas o papo de, assim, né, existem pessoas que nascem comunicadoras, né? E existem pessoas que acabam se tornando, né? Então você acha que você se tornou? Ou você já tinha muito... Não, com certeza eu me tornei. Com certeza, porque da minha galera, eu não era o comunicador. Eu estava fazendo engenharia, inclusive, né? E dentro da minha turma mesmo é que eu fui descobrindo, assim, o amor mesmo por isso daqui. Contar história, cuidar de um monte de coisa, cuidar da voz, cuidar do texto, cuidar da imagem. Mas tem que gostar muito de gente, não tem? Tem. Você gosta de gente? Gosto. Eu gosto e odeio, né? O gostar não é só que sempre é legal, né? É aquilo que eu falei, tem muita turbulência. Mas eu nunca abro mão de uma conversa. Então, mesmo em todos os choques que aconteceram, dificuldades e tudo mais, eu gosto de uma conversa, entendeu? De entender. Porque tem muita gente que fala, né? Só, né? Mas também não ouve muito, né? Isso. E é uma coisa que você vai aprendendo quando você vai ficando mais velho mesmo, né? A ouvir, né, cara? É uma coisa muito doida isso. Né? Eu acho que só agora que eu tô aprendendo isso, sabia? Engraçado você falar isso. Porque o Provoca é a primeira vez que eu tô ouvindo muito mais do que falando. Mas muito mais. Se você pegar todas as outras experiências, sou eu falando, né? CQC, o Varela, o Tiburcio, tudo aquilo que a sua galera tava falando ali em fora. Em outro tom, né? Também, né? Um tom muito mais eloquente, né? Um tom muito mais alto, muito mais acelerado. E acho que era para ser assim mesmo. Claro. E hoje eu tenho praticado isso que é totalmente novo para mim, que é ouvir. De verdade, não é papo furado não, ouvir mesmo, você fazer uma entrevista onde você queira realmente deixar acontecer algo que o outro cara fique à vontade para falar alguma coisa que ele ainda não falou, que ele queira falar. É que eu acho que é interessante, né, pensar que para você ser um bom comunicador, quando você ouve a palavra comunicador, parece que é só algo saindo, né? É tipo um megafoninho. Isso. E tem que ter uma parcela que metade é ouvir, né? E é uma razão muito simples, porque comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas estão ouvindo. Comunicação é o que as pessoas ouvem, não é o que você fala, é o que elas ouvem e interpretam do que você falou. Sim. Como que você vai saber se você não ouvir? Sim, e também tem uma parcela muito grande de responsabilidade, porque um comunicador, ele tem que entender muito bem de subtexto, de entrelinhas, né? Para entender que além da mensagem básica do que ele está dizendo,
o que você tá dizendo pode ter outros desdobramentos além dessa primeira camada, né, cara? Que eu acho que aí entra a parte do estrategista, né? Do cara que sabe se comunicar, né? O cara que sabe se comunicar, porque além de dizer algo, ele já espera também uma reação, ou tenta conter uma reação em alguém. Você entende o que eu tô falando? Como é que você faz isso? Eu não sei fazer isso muito bem, não. Saca? Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa bem prática, tá ligado? Tipo, uma vez identificado o problema, não tem muito por que a gente ficar com rodeios em cima daquilo, saca? Então, eu aprendi a ser uma pessoa um pouco mais prática, um pouco mais direto ao ponto, um pouco mais seca, a ponto de, às vezes, as pessoas interpretarem a sua praticidade e objetividade como rispidez, talvez, né? Mas aí, de novo, é o que você disse, né? É o que a pessoa ouve, não é o que você fala, né? E é como você está criando a sua história, né? O seu personagem, a sua persona. Não sei se é personagem, acho que é mais persona. Eu acho que todos nós temos um registro, né? É uma impressão que causa na outra pessoa. Aquele lance, né? Que o Andy Warhol já falava, né? Dos 15 minutos de fama, não era isso? Você acha que isso como você analisa? Isso está acontecendo, né? Só que atualmente é 15 segundos, né? Sim, é o tempo de um stories, né? Exatamente. Às vezes o cara fica mega famoso, não dá tempo nem de eu conhecer. Aí daqui a pouco ele já passou. Exato. E eu não sei quem é. Comigo tem acontecido muito isso, porque nós estamos vivendo eu acho que talvez até tá no final, essa febre de reality, né? Você acha que tá no final? Porque o que eu vejo surgindo de novo parece que é só isso, cara. Não, assim, o Big Brother desse ano é o maior fracasso. Flopadaço. É a menor audiência da história. O que eu acho que já era esperado, né? Afinal, 25 anos, né? Mas eu não tenho nada contra reality, não. Eu só acho que o excesso é que vai cansando, né? Como sempre. E o termo reality parece que agora virou só um formato, porque a grande maioria desses realities não são bem realities. Não, a realidade de quem? Você tá pelado em Florianópolis com um monte de gente gostosa. Isso não é reality. É o contrário, né? Eu acho que o reality cada vez mais é o mais roteirizado possível. Sim. E as estratégias de comunicação, talvez por isso que não tá funcionando, porque as pessoas percebem quando não é autêntico, né? Antes era o Supla e o Frota pulando o muro da casa dos artistas, cara. Mas a gênese foi ali, né? Acho que o Silvio Santos plantou isso no brasileiro. O Silvio Santos, ele hackeou, né, o formato. E foi genial, né? Porque ele ia comprar o formato do Big Brother, do BBB, né? Que é da Endemol, né? Aí era muito caro, ele falou, não, vou fazer antes. Os caras foram lá e explicaram pra ele, não sei o quê. Ele foi lá e fez o dele antes. Foi Eu vou mudar o suficiente pra eles não me processarem logo de cara. E era bom aquilo, eu acho que até deveria ter tido 1 ou 2 ali. Não sei se teve. Acho que teve mais do que um. Teve. Mas é que o que a gente lembra foi o primeiro. Mas é que foi uma grande febre, né? Aquilo eu acho que é um fenômeno a ser estudado em livros em breve, saca? Não, é muito bacana. Até porque foi muito anárquico, né? Eu lembro que ele tirou o Frota e depois botou de volta. E voltou e foda-se a regra. Depois ficou um negócio cheio de regra, né? E quase que assim, eu acho muito engraçado. Tem muitos jornalistas que debatem o Big Brother assim como se estivesse analisando uma partida de xadrez. Tipo uma geopolítica mundial. O cara tá analisando o Putin e o Xi Jinping, né? Um negócio assim que você precisa conhecer muito de, né? Não é nada, né? Mas também, né, é que se você for pensar historicamente, a Casa dos Artistas surgiu numa época que você não tinha acesso à intimidade de celebridades, ou por assim dizer, né? Você não sabia como que esse cara era no traquejo social do dia a dia. Você não sabia como é que esse cara era de manhã. Escovando os dentes. Você não sabia. Hoje, né, a gente consegue, você segue o perfil do Papa, você consegue ver ele postar uma foto do mamão que ele vai comer. Sim. Antes, né, não existia esse acesso. Eu acho que na hora que o Silvio Santos coloca aquelas pessoas pra você poder ver o que elas estavam fazendo ali. Antes da Globo. Antes da Globo. Né? Aí que eu falo que ele hackeou. E ele sempre faz isso. E né? com o elenco escolhido a dedo também. O Silvio Santos teve uns acertos absurdos, né? Por exemplo, eu acho que o Chaves só faz sucesso por causa da dublagem do SBT. Sim.
E da insistência, né? Também. Porque o Chaves é uma coisa que, se você olhar, cara, você fala, isso nunca vai dar certo, né? Um cenário assim... Um monte de adulto vestido de criança. Adulto vestido de criança, falando coisas assim muito... sei lá, muito... pastelão. Muito óbvio, né? Mas o óbvio é que às vezes a gente sempre é surpreendido. O óbvio é muito legal. Mas aí também levanta a pergunta, né? De, tipo assim, faz sucesso porque é bom ou faz sucesso porque foi enfiado? Não, porque é bom. Porque é bom pra caralho. Tem que ser, né? E o Bolanhos é um gênio, sabe? É isso que eu acho que tá por trás de todas as coisas simples e óbvias, né? Tem muito pensamento, tem muita criação pra ficar daquela coisa simples, assim. É genial, né? Além de ser os atores, os personagens, sabe? As coisas simples são muito difíceis de fazer. Mas essa febre é muito mais no Brasil do que em qualquer outro lugar, né? Mas o Brasil é sempre diferente, né, cara? Até a própria reality aqui é diferente. A eleição do Papa agora foi muito engraçado, porque rolou um vídeo dos padres, né, na Cúria do Rio de Janeiro, torcendo, como se fosse Copa levantando bandeirão. Bandeirão, indo na janela, sabe assim. Então o Brasil sempre é diferente, né? Por quê, né? Tipo assim, não tô falando que é ruim, mas realmente, assim, os memes que o Brasil produz, ou então quando o Brasil resolve pegar um artista global pra encher o saco, ou pra elevar, ou internacional, vamos derrubar o site de exato. Tipo, é muito engraçado que como a gente consegue, igual aquele menino, o Vincent Martella, que é um ator que fazia o Todo Mundo Odeia o Chris, de repente o Brasil inteiro só falava do moleque. Imagina você lá nos Estados Unidos fazendo um teste pra entrar numa série qualquer, de repente você viu que no Brasil tem um vídeo seu de milhões de acessos. Isso eu acho legal, sabia? É uma coisa do Brasil que eu acho bacana, assim. A gente tem eu diria que não temos nenhuma vergonha de sair testando e fazendo coisas, principalmente com tecnologia, né? A gente sai usando, e muitos países demoram muito para adotar algo. Isso é coisa medida, inclusive, né? A gente sai usando as coisas antes de estar pronto. Sem saber direito, Sem saber. E tem algumas explicações. A gente vive muito longe, né? O Brasil é muito longe, ou era muito longe do que está acontecendo no mundo. Aí queremos estar próximos e tal. E a tecnologia é uma maneira de chegar, né? O uso do YouTube no Brasil é impressionante. Esse trabalho que você e tantas pessoas fazem, assim, o YouTube está de olho no Brasil, assim como a Meta está de olho no Brasil, porque é um volume de gente, é o maior volume, né, de uso da Meta, de intensidade de uso, é aqui. Agora, por quê? É uma mistura aí de carência com, sei lá, vontade de se exibir, tem um monte de coisa. Eu concordo com você pra caralho nisso, né? No sentido de... eu acho que a gente, como uma nação, a gente ainda sofre um pouco daquela questão de querer ser aceito pelos big players, né? Exatamente. Então, quando... Não tô desmerecendo de forma nenhuma, nem poderia, quem sou eu. Mas a maneira que a gente recebe uma indicação ao Oscar... Isso, né? Fica todo... Os gringos ficam loucos. Que é isso? É uma reação que a gente tem que eu não consigo imaginar nenhum outro país tendo alguma coisa parecida. Não tem, é muito raro. Talvez a Itália tenha um pouco disso. Com a Fórmula 1, por exemplo, você vê a Ferrari, é uma religião na Itália e tal. Os caras cantam o hino da Itália na rua e tal. Mas aqui é mais... espalhado isso, né? Você vê nos games, né? O Brasil tem uma participação nesse universo do esportes incrível também. Sim. Não é? Os maiores streamers, né? Estão aqui, streamers, né? Hoje, inclusive, os jogadores, né? Tem muita gente. O Campeonato Brasileiro mesmo de LOL é incrível. E qualquer outro. Você pega o pessoal do futebol, eu acho incrível também essa molecada que faz, sabe assim, 2 contra 1, sabe? Tipo, criatividade em volta do futebol, futebol. Aí o cara tem um pequeno canal que faz, sei lá, bater pênalti, sei lá, um negócio assim. Sim. O pessoal vai inventando mesmo. Sim. Mas é engraçado, né? Porque talvez por nós estarmos aqui dentro, a gente ter essa percepção, porque por trabalhar com comunicação, a gente tem uma obrigação de analisar constantemente, né? O nosso redor, né? Mas
eu vejo mesmo o povo brasileiro como um comportamento muito ímpar, assim, né? Talvez por ser um país tão grande também, né? Que, tipo assim, não tem influência de um monte de país que tá... Nós é nós e tudo é a mesma coisa. Quando você tá lá na Europa, né? Numa região onde tem São Paulo, tem 2 países, 3. Isso é bom e é ruim, né? Eu vejo assim, essa talvez tenha aí uma coisa muito importante do Brasil crescer, assim, se amadurecer, porque o Brasil não sabe que ele está na América do Sul, por exemplo. Né? Você traz aqui convidados da Argentina, do Paraguai? Não, porque a gente não tem essa ligação. Não existe, né? O Brasil é o Brasil, né? E a gente acha que a barreira é só a língua. A barreira não é a língua, é a mentalidade mesmo. E eu aprendi isso muito no CQC, porque a gente brincava muito de falar mal dos argentinos, mas eu sempre fui muito atento, assim, as qualidades ali de criatividade, de capacidade de... Eles são perspicazes em muita coisa pontual. E são bons de cinema, né? Isso ninguém pode negar. Os caras são craquíssimos de roteiro, de produção e tal. E aprendi muito lá, assim, de filmar com eles e de entender que o Brasil está na América do Sul e ter tido a felicidade, inclusive, de produzir coisas fora do projeto para o Cartoon Network. Eu fiz 2, 3 séries com essa produtora que fazia o programa para criança, fazer produtos para criança e tal, num outro universo, quer dizer, produzindo para todo o planeta, séries que eram traduzidas e tal. É um outro lugar. Por que a gente tem poucas chances disso? Porque a gente olha só para o Brasil. Eu acho que está na hora de olhar, começando pela América do Sul, assim, tem coisas incríveis acontecendo. E é uma vizinhança muito próxima, né? E muito rica, cara. Música, literatura, cinema. Dá pra você ir pro Uruguai de carro, cara, é muito perto. Colômbia, gastronomia, turismo, Peru, é um lugar que eu tive agora recentemente, o Chile, nem se fala, o Paraguai, que sempre é uma piada, aqui é um país incrível. É um país, enquanto nós estamos aqui... E a gente tem esse preconceito de achar que é uma 25 de março inteiro o país. Os caras estão muito à frente em algumas coisas, como, por exemplo, no cânhamo, né? Não sei se você está acompanhando. O Paraguai não. O canabidiol, assim, a questão da maconha medicinal. O cânhamo é totalmente autorizado a produção de cânhamo no Paraguai. Cânhamo é o que é usado para fazer tecido. Sim, são as fibras, né? Eles vendem para a China em quantidades gigantescas de cânhamo, que é melhor que algodão, que é mais resistente e tudo mais. Você imagina se o cânhamo pudesse ser produzido no Brasil, coisa que, aliás, tá quase, tem muita gente pressionando. Finalmente eu estou percebendo que o Brasil talvez perceba o quanto de tempo que ele perdeu, entendeu? Né? Mas também a gente tem esse histórico de ser o último a adotar as coisas boas, parece, não tem? Tipo, em algumas coisas sim, né? Em algumas coisas sim. A América inteira já não queria mais saber de escravidão e o Brasil ainda tava tipo, não, mas que continua. Esse é o ponto mais terrível dessa dificuldade. Em outras coisas, por exemplo, o Brasil adotou muito cedo energia sustentável. Então, o álcool, né, o etanol, é década de 70, cara. Ninguém falava nessa porra de dificuldade de energia e tal. A matriz energética do Brasil é perfeita, porque começou lá atrás, entendeu? E hoje, inclusive, tem muito, assim, até hoje, ainda não há muita segurança do Brasil estar usando bem isso tudo que ele conquistou, né? Energia eólica, etanol, enfim, e sem, para não falar das outras todas que estão aí, biomassa, energia eólica, né? Tem muita coisa aqui. É porque é um problema, é uma situação tão congênita, assim, né? É um emaranhado tão grande que às vezes eu me pego pensando assim, para uma pessoa estar aceitando concorrer ao cargo de presidente dessa parada, não tem como ela não tá mal intencionada, tá ligado? Tipo assim, porque não é possível... Você acha que não tem como? Cara, eu não consigo enxergar nenhum altruísmo em alguém desejar um cargo desse num país como o que a gente tá, onde parece ser tão fácil você se dar bem por maneiras escusas, saca? Porque, tipo, olhando pela situação que a gente vê, eu falo, mano, não é possível que alguém está fazendo isso, porque
eu acredito que eu vou melhorar isso aqui, saca? Porque é aquela situação que por onde se começa, sabe? Por onde se começa. Então, pra mim, se você deseja o cargo, aquele paradoxo, se você deseja o cargo, você não merece o cargo, saca? Será? O cara que não deseja um cargo de político, ele não pode ser político. Será? Não pode. O político tem que ter igual o jogador de futebol. Você assistiu Conclave? Claro. O cara fala assim, você tem que ser o Papa porque você não quer ser o Papa. Puta argumento. Não, mas... eu não quero ser Papa, não. Ele vai, por isso que você tem que ser o Papa, mano. Porque você é o único filho da puta que não tá querendo poder aqui, cara. Mas eu não acredito, não. Eu acho que mesmo o cara que finge que não quer o poder, no fundo, E veja bem, nós precisamos parar com essa... Eu acho até uma coisa meio moralista, de achar que o poder... O cara gostar do poder já significa que ele é um filho da puta, sabe? Eu acho que não. Eu concordo. Né? Você gostar do poder significa você apreciar a possibilidade de mudança. Isso, exato. Isso, né? Isso vale para a empresa, né? vale para autonomia, capacidade. Que bom que eu tenho poder para fazer isso. Isso. Agora, quando você ama o poder porque você quer se beneficiar, é aí que entra o Maquiavel. Então, mas aí não é só o Brasil, né? Você pega o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, talvez lá é muito pior o que está acontecendo agora, entendeu? Em que sentido? Porra, os caras que estão no poder são os piores. Fizeram uma seleção do que é pior, começando pelo Trump e vem descendo ladeira abaixo, assim. E talvez o tiro saia no pé mesmo, cara. Então, mas aí, querendo talvez até ser um pouco polêmico, um cara que a gente reconhece, né? Eu e você agora reconhecemos, poxa... É da escória e está lá, tudo bem, mas ele foi eleito por um processo perfeito, democrático, inclusive na maior democracia do mundo. Desta vez, da outra vez não. O que é a eleição dele? A primeira eleição dele foi manipulada. Tudo bem. Tem até documentário que mostra como Mas que então vamos dizer que tudo bem, essa eleição de agora... Essa agora foi. Então a falha não está na democracia? Não. Porque foi escolhido pelas pessoas? Foi escolhido, então. Então o que acontece, saca? Eu concordo que assim... A democracia é assim, cara. A democracia é o pior sistema depois dos outros. A democracia é assim mesmo. O que a gente precisa é aprender com a democracia, né? E eu tenho uma tese para esse assunto aí. Nós temos que escolher um presidente bunda mole. O Brasil precisa de um bunda mole. Que sentido de bunda mole? De um Itamar Franco. Tá, um cara mais maleável, um cara mais chapa branca? Um cara que parece que tá ali por acaso, entendeu? Um Forrest Gump, assim, sabe? Porque essa história de mito, de pessoas que vão salvar o Brasil... Não existe. É isso que não funcionou até agora. Pega pra você ver, tanto da esquerda quanto da direita. Não, agora vai, porque ele foi eleito. Isso não existe. E também presidentes de esquerda, quantos tiveram? Dá pra contar numa mão, talvez. Não. De esquerda. Quem é de esquerda? O Juscelino foi de esquerda. Dizem que sim, dizem que não. Então, o Juscelino foi um cara, vamos dizer, progressista. Quando dizem que o Lula é o extremo esquerdo, eu acho tão engraçado isso, sabe? Faz tempo que ele não é. Não, faz tempo que ele é um cara moderado. Isso faz tempo mesmo. Desde a primeira eleição, inclusive. Né? Quando teve o mensalão, que teve toda aquela confusão, foi o quê? Uma tentativa de acordo ali com mas a direita. Essa polaridade, ela puxa... Ela é muito radical, né? Porque eu considero que o Bolsonaro, ele era um candidato de extrema direita. Sim. E... Eu nem chamaria de direita, mas é uma coisa... Exato, é uma coisa assim, quase sem ideologia, eu acho. Pois é. É com convicções, meio... né? Convicções tiradas de um saco e foda-se. Mas é bom também fazer justiça que quando alguém é escolhido assim... tem a reação contrária ao outro lado. Sim, tipo, os hippies e a guerra, né? Exatamente. É uma coisa que o cara vota nesse porque ele é contra aquele outro. Que é a pior coisa que existe, que é o que aconteceu agora nos Estados Unidos. É você querer o oposto extremo do que tá... Você tem razão. O Trump agora ganhou por uma margem que não tem discussão. Mas era contra o Biden, a Kamala e aquele discurso, você entendeu? Que é... Vocês são os idiotas, vocês que vão votar no Trump são os idiotas. Esse discurso nunca é bom, sabe? Por isso que eu volto para a minha tese que a gente precisa de um cara bunda mole, assim, um cara que não tenha essa...
eu diria, essa arrogância de falar que eu sou o cara. Assim, quando eu olho pra trás e lembro que o Brasil elegeu uma mulher pra presidente, eu penso, caralho. É isso aí. Caralho, a gente chegou a isso. Isso. E depois a gente tá aqui, tá ligado? Tipo... Então, essas coisas assim, que às vezes você acha que você pulou algumas casinhas do jogo, aí você cai naquela casinha que é assim, volte ao início. É porque a gente tá meio que mimado e acostumado com o pensamento de que as conquistas da humanidade são permanentes, né? Você não sente isso? Tipo assim, a eletricidade, pra nós é um direito, né? Mas na verdade é uma dádiva a gente conseguir ter água quente em casa. Sim. E uma vez que aquilo acontece, você acha que aquilo ali é seu pra sempre e que nada vai mudar. E falando isso da liberdade, da democracia em si, do pensamento da liberdade, ele é frágil. Porque por muitos anos na história da humanidade, a gente tinha o mesmo cérebro e havia opressão na maior parte dos lugares, né, cara? Isso ainda continua, né? Parece que a gente tem essa sensação de que nada mudou, né? Isso não é bom, né? Porque mudou. Mudou muito, inclusive a eletricidade chegou para muito mais gente. Então não põe a culpa nela, nem na internet, nem agora, que a culpa agora é a inteligência artificial, né? E todo mundo já está criando várias teses de que é isso que vai atrapalhar. E a histeria me seduz. Eu gosto da histeria da humanidade, sabia? Ah, é? Eu gosto. Porque quando surge algo tão impactante quanto um Covid, ou quanto o advento da inteligência artificial, começam a surgir teorias e pessoas começam a botar a cabeça para funcionar em favor daquilo. E eu acho muito rico todas as discussões que saem em volta disso, porque é o mundo inteiro falando da mesma coisa. Sim. Saca? Ninguém falava de inteligência artificial há 10 anos. E hoje é tido como É assunto de botequim, né? Hoje é tido como do mesmo tamanho da Revolução Industrial. Né? É uma coisa muito séria agora. Mas a gente pode dizer já que porque ninguém percebe uma revolução no meio, né? Não, então, mas essa dá pra dizer que porque esse papo começou nos anos 50, né? A inteligência artificial e a estruturação dela começou ali. Só que nós não pescamos muito o que aconteceu no meio, né? Parece que ninguém tava fazendo nada por um bom tempo, tipo isso. Não, assim, ou que o dia que o Kasparov perdeu do computador, do IBM, foi em 96, se não me engano. Ali já era pra nós ter tirado da tomada, né? Não tem como tirar da tomada, cara. Não tem. A gente já criou um sistema inteiro em volta disso, né? Não dá ré, né? A vida não dá ré. Mas você vê algum propósito na evolução disso? Isso quem vai dizer quem usa, né? Sim, mas o outcome historicamente consegue ser percebido depois, né? Tipo assim, o resultado maior mesmo. Porque eu tenho medo da gente estar fazendo as coisas só porque a gente pode e pra ver até onde a gente consegue. E aí não existe um propósito além de se superar na tecnologia, saca? Porque vai chegar um momento que existe um limiar onde a partir dali a tecnologia teoricamente não vai precisar evoluir. Você concorda? Tipo, não. Por exemplo, você acha que você precisa... ela não vai precisar evoluir? Você acha que você precisa de um iPhone 20? Sim. Por quê? Porque o atual, eu acho que daqui a pouco eu não vou ficar satisfeito. Exato. Mas aí é a gente dentro da Arapuca. Mas é igual a gente tá dentro do Chevette. Mas é dentro da Arapuca, porque... Você vai ficar no Chevette pra sempre? Não, então, exato. Porque a raiz do problema é a gente querer melhorar sempre. Mas isso não é ruim. Isso não é um problema. Mas é ruim quando vira uma compulsão, cara. Sim. Aí sim. Só que a humanidade tem compulsão por progresso. Não toda a humanidade. Você acha que não? Os bunda moles, não. Mas tem pouco bunda mole, eu acho. Tipo, tem pouco bunda mole decidindo. Eu tô aqui defendendo os bunda moles. Isso não vai ficar bem. Não, eu gosto dos bundas moles, dos quais sou um grande representante. Não, eu tô defendendo os bunda moles no sentido assim, nós estamos vivendo um momento muito lacrador, né, cara? É muito cansativo, todo mundo sabe de tudo. Surge uma coisa, já todo mundo é especialista, né? Em Covid, em inteligência artificial. E não precisa, é isso que eu quero dizer, não precisa. É legal você fazer uma coisa que você realmente
realmente goste. Ninguém precisa de um profeta o tempo todo dizendo o que vai acontecer, tá ligado? Ou de todo mundo tá falando o mesmo assunto, entendeu? Eu não acho isso bom. É legal que você curta o Clube do Minhoca, o Chevette, a capacidade de organizar o seu público, que vai te ver aqui ao vivo, no stand-up, que vai ouvir o Chevette Talks. Isso é legal. Se todo mundo fizer a mesma coisa, não é. Claro. Mas é o oposto que a gente vê, né? Quando um podcast explode, todos aparecem fazendo igual. E depois se ferram. Igual os realities. Sim. Você entendeu? Sim. E é por isso um pouco que eu, assim... Eu sempre sou ligado, e não é que eu tô aqui vendendo virtude, não. Eu não consigo fazer uma coisa que eu não gosto. Então, quando eu vou e mergulho, sei lá, qualquer coisa que você lembrar que eu já fiz, cara, Você tava lá, né? Naquele momento eu tava inteiro lá, fazendo, mesmo que eu não estivesse satisfeito ainda com o resultado, entendeu? E jamais, depois que eu chegar aqui, eu vou falar mal disso daqui. Essa experiência aqui, pra mim, me ajudou muito a chegar aqui. Claro. Aí depois eu vou continuar. Não é que eu vou ficar procurando o que agora tá dando certo. De verdade, eu vou continuar consumindo conteúdo como eu faço sempre. Sim. Alguns eu vou falar, porra, eu acho que eu quero fazer isso daí. Como é que faz? Ah, faz assim, assado, não sei o quê. Mas é legal, né, pra gente que trabalha com arte, você poder se permitir ter várias facetas e vestir elas por um tempo determinado, isso, né? E ter dúvida, será que é isso mesmo, sabe? Será que o que eu tô fazendo é legal? Aí você percebe, não é legal. Percebi que não teve que fazer. Legal, mas tive que fazer, exatamente. É que às vezes a gente confunde o teste com assim, eu tô fazendo esse teste porque eu quero ter sucesso. Não, na verdade você quer fazer o teste pra ver se é bom ou se é ruim. Quando é ruim, o teste teve sucesso. Qual que era o sucesso do teste? Descobrir. E se você achar que você encontrou, aí que eu... Sabe, aquele papo, se você achar que você encontrou, aí fique preocupado, cara. Porque... Ainda mais achar a vida inteira que você encontrou alguma coisa, perceber lá na frente. Você encontrou, porque principalmente agora nesse universo que nós estamos, né? Se você falar para a inteligência artificial, faça um roteiro como o Chevette Talks, do jeito que o Patrick faz, ele vai fazer. Claro, ele vai fazer um pouco pior do que o primeiro, o autêntico, né? Mas vai fazer, e cada vez pode ficar melhor, mais próximo, não sei o quê. Não tem importância. Se você se valer apenas dessa diluição, desse Photoshop ou dessa criação aí desse avatar fake que você criou, não vai rolar, cara. A gente sabe que não vai rolar. Pode ser que role até por um tempo, sabe? Mas não vai rolar. Por isso que toda vez que alguém me fala assim, não, você já viu essa música que criaram uma música assim que igual o John Lennon ou um quadro do Picasso. Pô, é um negócio horroroso, assim, não me atrai. Mas é porque tem diferença entre gerar e criar, né? Sim. A inteligência artificial, ela gera, né? Ela não cria. Ela gera dependendo do que você ela vai gerar, perguntou. Exato, mas ela não vai criar um estilo novo. Ela vai gerar a partir de 1 milhão de referências que estão ali. Isso. Mas a base sempre vai ser humana, né? É bom isso, não é? É bom, mas também levanta a discussão da sacanagem, né? Tipo assim, pô, quanto que é sacanagem com a arte? Você tem um sistema que se alimenta dela e pessoas estão usando para usar esse sistema e a base não recebeu nada por isso. Isso é uma questão muito importante, direito autoral, você sim, tá falando, né? Tipo, direito autoral. Será que estão meio... E de certa forma, ela não tá usando só o meu trabalho, mas ela tá usando o meu trabalho e de mais outros 200 comediantes que falam português para tentar emular um comediante. Ou seja, alguém tá pagando R$100 por mês para usar essa inteligência e ela está me estudando e usando o meu material, certo? Então eu entendo essa discussão de tipo, tá, como que a gente vai então tentar equalizar essa parada? Será que deve existir um fundo de arte mundial da inteligência artificial? É uma boa pergunta. Né? Quem paga R$100 por mês para usar, R$10 vai pro Fundo Mundial da Arte, que vai ter projetos no mundo
Não sei. É uma boa pergunta, eu não sei responder. E quem está fazendo essas perguntas mais é a Europa. É bom a gente saber disso, né? A Europa é quem mais está botando esses caras literalmente no banco dos caras que tem que responder coisas como porque é muito novo, o Mark Zuckerberg, por exemplo. Que é um cara, na minha visão, absolutamente irresponsável. A última coisa que ele lançou eu achei de uma irresponsabilidade absurda, assim. Qual foi? Ele falou que agora todo mundo tá mais sozinho, então você vai criar um robô para ser sua companhia. Pois é. Tipo... Curiosamente ele tá lançando, né, robozinhos e tal. Eu acho isso de uma irresponsabilidade, porque já se sabe o mal, né, que as redes causam, às vezes sem nenhum controle, para crianças, para adolescentes e tal. Tanto que agora as escolas começam, inclusive, a lidar com isso, ou até proibir o uso de telefone dentro da escola, o que eu acho muito bom. Eu acho perfeito. Não é? Mas demorou. Demorou. Tem uma geração inteira que já era. Cara, é confortante. Se eu fosse pai, eu ficaria confortado de saber que o meu filho não tem acesso ao celular naquele tempo que ele tá ali, das 7 da manhã até meio-dia. Mas tem muitos pais que é o contrário, né? Ele quer que o filho tenha. Porra, nem fudendo. E por que ele fala isso? Porque ele fala que ele precisa se comunicar com o filho. Isso eu acho uma desculpa muito eu ia sozinho pra escola e voltava e não tinha que comunicar nada com a minha mãe, não. Ela sabia que 12:11 eu tinha que estar no portão. Se 12:15 eu não tivesse, ela já tava subindo a rua com o chinelo na mão. É legal. E com chinelo na mão? Opa! Você apanha de chinelo? Pra caralho. Eu também. Porra, apanha pra caralho, tá? Eu também. Minha mãe me batia pra caralho. Isso não é bom. Isso não é bom. Mano, tipo assim, eu não culpo minha mãe também. Minha mãe cuidando de uma casa de 3 cômodos com 2 filhos pendurados no lustre. Outra época eu também. Tem que... Tive 2 irmãos. Mesmo. Mas apanhava assim, lógico, nunca foi um abuso. Nossa, não consegui andar. Eu levei uma chinelada, tomei muita chinelada. Ardido, assim. Né? Você tomou antes de entrar no banho? Uma vez eu apanhei pelado, eu e meu irmão. Então é a pior coisa, apanhar de chinela pelado. Eu e meu irmão, pelado, falou, vai, os dois pelados, é o que mais... Sentou-lhe a chinela. É o que mais me marcou. Ficava escrito na bunda assim, 36, 37, o tamanho da Havaiana. Minha mãezinha fez isso comigo, mas eu... É o amor. Não dá pra culpar ninguém. Não dá pra culpar ninguém, mesmo, cara. Eu não culpo, não. Tipo, eu nunca vou ter ideia do que é cuidar de duas crianças nos anos 90. Não, e outra, é legal saber de contexto, porque hoje em dia a gente julga todo mundo pelo que fez nos anos 90, nos anos 80. Às vezes eu recebo coisas, vídeos que eu fiz nos anos 80. E o cara fala, como que você pode falar isso? Fala, meu Deus do céu, cara, faz literalmente 40 anos que eu falei isso, cara. Se falava assim, quando você ia paquerar uma menina, quando você ia se aproximar de alguém, não sei o quê. Era assim e é até bom pra gente ver como a gente era estúpido mesmo. Não existia uma discussão, não existia o âmbito pra você questionar isso. Era assim mesmo. Isso é bom de ver, né, que mudou. Né? É porque essa pessoa que fala, como você pode falar isso... A gente não tem acesso ao que ela falou não tá gravado. Em 98. Não tá. A gente não sabe o que ela falou em 2002. Não tá. Né? E aí vem essa... Acho que é uma crocodilagem isso aí, né? É uma crocodilagem. Concordo total, cara. Né? Eu tô pensando agora, então vou fazer uma consulta aqui com você. O meu blog é de 2003. Eu fui o primeiro blog do UOL. 2003. 22 anos. 22 anos, exatamente. Eu tô querendo agora abrir de novo o blog do Taz. O que você acha? Porra, eu acho excelente. Tudo que é retrô tá voltando com tudo, cara. Mas mais do que isso... Uma coisa que me chateia muito é que toda vez que você produz conteúdo pra internet, você está numa plataforma que não é sua. Então, e o blog é só seu? O blog é meu. O blog é meu. Sim. Isso sempre foi pra mim, assim, o que mais me atraiu na internet. E tem aquela maneira super fácil de você transformar aquela página num aplicativo, né? Então, o que você quiser. O cara vai clicar ali no Taz, pum... E aí ele não vai ter aquela poluição inteira do Instagram que fica tentando te tirar, se eu quiser, eu boto também no Instagram, chamando pra lá, chamando pra cá, boto no YouTube, boto onde quiser. Mas o primeiro post que eu escrevi em 2003 era assim, finalmente virei o Roberto Marinho de mim mesmo. Sou dono da minha empresa de comunicação. Eu sou eu mesmo. Tenho a minha televisão, tenho meu texto, tenho meu jornal, tenho isso. Eu acho que esse tipo de pensamento é o que gerou essa revolução que a gente está vivendo agora, que está se perdendo. Sim. Porque, por incrível que pareça, tem uma concentração agora de poder
que não tinha nem na televisão. Sim, virou um monopólio muito grande de 2 aplicativos. Exatamente, de poucas empresas que dominam os algoritmos, a publicidade, é uma coisa muito mais concentrada. E aí a sua produção acaba tendo que ser baseada na agenda desse novo aplicativo. Exatamente. Quando, em contrapartida, no seu blog, você dita o seu ritmo. Você dita o seu ritmo, você tem ali o seu crescimento é baseado no que você está fazendo. Total. É o tal do orgânico, que eu gosto muito de perceber. E o interesse da pessoa é genuíno, né? Genuíno. Porque quando alguém curte um vídeo meu, essa pessoa às vezes nem me segue, nunca mais vai cruzar pelo meu perfil. Quando você tem uma pessoa fiel que vai no seu blog pra ver o que você escreveu hoje, puta, cara, isso aí pra mim tem um valor muito maior de... Essa pessoa realmente tá na minha, cara. Eu tô gostando, eu sei que isso não vai ter muita importância, mas pra mim vai ser assim, se você quiser saber o que eu estou pensando, você vai ter que ler lá. Depois você pode falar o que você quiser de um corte que apareceu aqui ou ali e tudo mais. Sim. Mas eu tô sentindo falta disso. Eu consigo conceber, assim, uma volta dos blogs, saca? De blog ou de qualquer outra coisa autoral, sabe? Você blog é era do caralho, da cara. ferramenta e da plataforma onde você está. Que o blog era interessante porque era muito diferente um do outro. Né? Não era tão pasteurizado. Isso. Hoje tem, tipo, 25 contas idênticas ali no Instagram, postando 25, imagina, muito centenas. Mais, muito mais, com o mesmo estilo, né? Postando exatamente a mesma coisa. E vai ter cada vez mais com a inteligência artificial, porque ela vai varrer tudo e o cara vai saber, não, agora a tendência é essa daqui, vamos por aqui. E isso não dura muito. Não, e você fica refém de uma curadoria que você não entende também, né? E é que nem comer doce de leite, quando no começo é bom, daqui a pouco você tá enjoado. Não, depois da 3ª colherada você fala, meu Deus do céu, cheio do caralho. Cadê, né? Cadê o Jiló? Sim, essa hora é no excesso do doce de leite que a gente vê o sabor do Jiló. Do Jiló. E depois que você comer Jiló, você vai redescobrir o doce de leite. Sim, a vida é o contraste, né, cara? A vida. Por isso que é ruim a gente ficar nas bolhas só de gente que pensa igualzinho a gente o tempo todo, né? Só que é isso que essas empresas oferecem, né? Mas é bom saber que todo mundo tá na sua bolha também. Qual que é a sua bolha? Cara, tento cada vez mais pensar que eu não tenho, mas é óbvio que pra quem olha de fora vê claramente a minha bolha. Não, é legal a gente falar, todo mundo vive numa bolha mesmo, isso não é ruim necessariamente, desde que você tenha consciência, né? Então, e às vezes falta pra mim, por exemplo, tipo, eu vivo num ambiente que é rodeado de uma certa boemia, né? Porque vivo com artistas, com comediantes, com músicos, né? E a vida dessa galera é mais na noite, né? Então, é um estilo de vida que depois de 10, 15 anos convivendo, pra mim, é o normal. Esse é o normal. Só que eu esqueço que eu faço parte de uma classe que representa 2% da força brasileira, né? Sim. E realmente você fala, cara, pode crer, eu esqueci que eu faço parte de uma exceção e que se isso funciona pra mim, não funciona pra ninguém que se formou comigo. E 2% é gente pra caramba, isso que é legal saber também, entendeu? Não tem problema, não tem problema nenhum. O lance é quando você perde a consciência sobre isso. Ou quando você acha que você tá arrasando e você tá falando pra um nicho só, o que, se você tem consciência, não tem problema nenhum. Por isso que eu tô muito feliz de estar aqui de verdade. Que da hora. Porque eu sei que eu tô falando com gente que talvez não me conheça tanto, ou não frequente aqueles ambientes que eu circulo. E é legal eu estar conhecendo o seu público. Claro. Eles poderem também ouvir, eventualmente. Claro. E sempre foi um pensamento que é assim, tipo, cara, eu não posso trazer só os meus amigos que estão comigo toda semana aqui, porque isso não vai ser enriquecedor nem pra gente e nem pra quem tá assistindo, né? Então ter pessoas tipo que igual tu tá aqui, igual o Clóvis de Barros que veio aqui, a gente ficou... São ideias que... Eu vi o professor. Que esse rolê me proporcionou ter esse momento, né? Eu tenho um presente aqui em cima pra você, que eu gosto de falar que é um presente de adulto. A Embalixo patrocina esse programa e eu dou saco pra lixo pra todo mundo, ó. Aí tem saco de 200 litros. Sabe o que é 200 litros de lixo, cara? Eu sei. É muito lixo. Porque eu sou roceiro, cara. Então, você... Eu tenho que guardar, você é um cara braçal. Sou braçal. Eu sou braçal literalmente. Sim.
E prezo muito pela reciclagem. E também por sacos de lixo resistentes. A Embalixo patrocina esse episódio e mais muitos outros. Parabéns, Embalixo. Pô, eu acho muito massa os caras poderem poder contar com uma empresa que acredita nessa parada, né? Você que tá aí há 40 anos, você tá ligado que o patrocínio tem que andar junto com o bagulho em algum momento. O patrocínio é o combustível. E tem muita gente, principalmente na internet, que acha que assim, o cara é vendido quando aparece o patrocínio. Ué, é alguém que não tem a menor ideia do que tá falando. Não, mas é o contrário. O cara que tem patrocínio, ele tem apoio de alguém que acha que ele é relevante. E por isso ele tem mais liberdade. Exato. Se ele não tivesse o patrocínio, ele teria que estar recorrendo a coisas difíceis. Posso falar uma? Bet. Putz, olha aí. Aliás, quero agradecer o pessoal pensando nada. Ainda bem que não rolou aqui patrocínio. Porque bet, eu não tenho nada contra jogo. Jogo é uma diversão, eu acho legal, se for tudo organizado. Mas no Brasil se vende bet como uma possibilidade de você uma renda extra. Viver, uma renda dinheiro, extra. Você vai conseguir ter dinheiro. Por isso que eu fico muito chateado quando eu vejo gente que eu admiro, cara, fazendo propaganda. Eu acho que isso aí traz karma ruim, sabia? Muito ruim. Esse dinheiro vai dar... eu acredito muito nisso, cara. Todos vão virar corno rapidamente. Fácil, se já não forem. Se já não são. Porque se precisa fazer propaganda de bet... Sim. As coisas não vão bem em casa. Eu tenho orgulho de nunca ter precisado, né? Se precisar, eu vou te sugerir uma coisa, cara. Diga não. É tão importante dizer não na vida, cara. É muito... Dói. Não vou te falar que não dói. E eu tenho um orgulho, assim... eu comecei muito cedo, comecei a fazer vídeos e a coisa explodiu. Eu tinha 20 e poucos anos na televisão. E muita gente de política tentou me contratar para fazer programas políticos que estavam começando naquela época, nos anos 80. Eu recusei o primeiro, recusei o segundo e fui recusando até hoje, cara. Eu nunca fiz propaganda política. Não porque eu não gosto de política, pelo contrário, eu amo política. Mas isso é se vender. Não, por acreditar que... E eu não tenho nada contra também quem resolve fazer o programa do partido XYZ. Eu acho que cada um, né? Todos nós temos que ter a sua responsabilidade pelas escolhas. Mas se eu tivesse escolhido fazer... Já tive propostas muito, muito altas e tal, não ia ser legal para o meu barato, para minha forma de pensar independente, de poder falar. E para a construção de quem você tá imaginando ser também, né? Mas na hora que você fala não, é pura intuição, cara. Não é estratégico, é uma coisa que você tem que buscar lá dentro mesmo. Você fala, será que isso daqui vai ser legal? E eu tô falando isso com toda, assim, transparência, porque até para o pessoal da Bet saber, assim, eu jamais faria uma propaganda de algo que causa danos para uma população tão precária que acha que vai ganhar dinheiro, que vai ficar porque rico. é inegável, assim, você pegar os demográficos de quem perde dinheiro nisso aí, é todo mundo classe C, D, preto. Claro, é isso. Claro, cara. É uma coisa que vende uma ilusão de alguém que está apertado, né? Assim como essas propagandas desses empréstimos. Consignado, não sei o quê, isso daí eu acho, cara, esses caras vão pro inferno mesmo, né? Eles estão pegando dinheiro de aposentado. Tipo assim, tomara que tenha um inferno, né? Porque esses caras têm que ir pra algum lugar. Mas tem um inferno. Eu quero te informar e os nossos... pessoal que está acompanhando, existe o inferno. Eu torço mais para ter o inferno do que o céu, na verdade. Mas os dois existem e estão dentro da gente. O inferno que você vive interiormente, cara, depois que você faz uma coisa que não foi legal, é gigante, não é não? O que eu acredito nisso. Tem muita gente que não acredita e vive muito bem, né? Não vive. Pelo menos às vezes parece. Fala o nome de um. Melhor não. Cara, eu trabalhei com o Márcio Ribeiro, né, por um tempo. Sim. Ele, ator, apresentador, grande comediante, que nos deixou em 2013. Lá da TV Cultura. E é um dos meus heróis de infância, né, o Márcio Ribeiro, do X-Tudo, etc. E ele falava algo que eu achava muito engraçado, que é: eu não trabalho
Eu não gosto de criança. Eu trabalho pra criança, mas eu não gosto de criança. Eu achava isso muito engraçado. Trabalho pra criança, odeio criança. E aposto que as crianças amavam ele por causa disso. Pode ser. Porque criança é um bicho muito sincero. Pra você, como é que foi por vários momentos na sua carreira, ser tão diretamente ligado ao público infantil, cara? É um presente que eu nunca vou conseguir retribuir, cara. Juro, nunca vou. Eu cheguei aqui hoje, posso contar pra eles? Não. Lógico. Eu cheguei aqui hoje, a sua equipe me abordou de um jeito que eu fico, olha, eu fico emocionado, cara. Da hora. Fico emocionado, assim, desde quem quis tirar uma foto e era aluno do professor Tibúrcio e agora está aqui nesses estúdios maravilhosos. Essa grande estrutura aqui. Né? Olha ali, pessoal que está todo aqui acompanhando, até o Eric que fez uma tela que veio me trazer de presente. Pode crer. Então, assim, quando você se relaciona com esse público que é muito cruel, por isso que o Márcio Ribeiro quando ele fala eu odeio criança, por uma criança isso não tem problema nenhum. É um público muito sincero, cara. Sim. Se ele perceber que você tá sendo sincero. E você tá falando, eu odeio criança, e na sequência você tá mostrando uma coisa legal pra caralho pra uma criança. Claro, eles não têm problema com isso, eles não são como a gente que fica julgando, fica inseguro. Criança é um bicho que acha que só tem aquele dia na vida dele. Sim, eles não tem referência de muita coisa, é aquilo e acabou. E a gente tem mais do que o dia de hoje na nossa vida? Não tem. Não. A gente tem o dia de hoje, né? Mas a gente fica fazendo milhões de fantasias. Por isso que criança para mim é presente, assim, o fato de eu ter e o Tibúrcio, ele surgiu justamente depois de uma casca de banana incrível, que é o primeiro projeto que eu fiz, que fez muito sucesso. Então, quando você faz sucesso, você é tentado a ficar repetindo aquilo, que foi o Ernesto Varela, que agora, inclusive, está rodando muito no TikTok. Pois tem muitos vídeos. Tipo assim, silêncio, o jovem está descobrindo Ernesto Varela, né? Ótimo, não tem problema, mas se eu tivesse ficado parado ali, e por conta dessa inquietude, eu fiquei ali fuçando num monte de coisa, até surgir alguém que falou, cara, você não quer fazer um projeto aqui na TV Cultura? Que TV Cultura? Como assim? É um projeto que ainda não tem nome, que não sei o quê, papapá, e que nós queremos, o presidente da TV Cultura, a nossa meta é empatar com a Xuxa em audiência daqui a 6 meses. É papo de gente lunática. Megalomaníaco. E era o Rá-Tim-Bum. Então foi assim, uma coisa que apareceu numa hora que eu estava no deserto, eu estava desempregado, depois de uma temporada legal com Varela, que eu resolvi interromper para estudar fora do Brasil. E quando eu voltei desempregado, fiquei ali naquela onda, que surge essa oportunidade de Rá-Tim-Bum, que abriu para mim Não, e ali, bicho, ali é a Abbey Road, cara. Ali é um monte de gente muito boa que é um absurdo a riqueza daquela época da cultura ali, né? E os frutos foram nascendo, tipo assim, mano, caramba, velho, os caras tomaram LSD e falaram, vamos curtir os bagulho das crianças. O Gloob Gloob, na sequência, aí viagem, vem irmão. o Castelo Rá-Tim-Bum, depois, né? O raio cai no mesmo lugar 2 vezes. Sim, né? cara. Um puta sucesso, talvez até tão grande ou maior que o Rá-Tim-Bum. Acredito que maior por... Já tá numa outra hora, né? Sim, e também era uma coisa que tinha menos personagens e era mais linear. Era mais linear, tinha um visual muito arriscado, sim, muito lisérgico, como você muito falou. original pra muito caramba. Original, e um bando de gente maluca criando junto. Músicos, cenógrafos, mano, atores, e do nada, o que é esse barulho aqui no cano? É um demônio que chama Mal. Que correndo. Mora aqui dentro, E ele mora com um cara que chama Godofredo, que tem catarata. Mano, quem que acha que isso vai fazer sucesso, irmão? E o bagulho explode. Hoje, né, os caras fariam um grupo de estudo. Não, isso não é bom, a criança vai ficar assustada e tal. Ou seja, ousadia, galera. Sim, cara. Ousadia é um negócio que vale a pena. Vale a pena ficar de olho. E aí tu falou que, porra, tu não consegue retribuir, né, essa parada.
Eu acho que, tipo, cara, tu retribui no momento que tu tá aqui, tá ligado? No momento que tu pega o quadro do menino, no momento que tu vai participar, ou então recebe alguém novo lá no teu programa, tá ligado? Eu acho que é aí que você tá retribuindo, né? Porque, poxa, é a troca, né? De quem tá chegando agora. Assim, se alguém aí passar pela frente a possibilidade de trabalhar com criança, cara, eu sugiro, mergulha, porque é o público mais difícil de você conseguir engajamento. Porque ele é muito focado, assim. Se a história não estiver interessando, ele vai embora na hora. Ele tem um monte de outras opções. Mas quando dá certo também... Se você conseguir, né, tocar o coração, conversar e tal, pô, aí é você que vai aprender pra caralho. Vou fazer o Chevetalk só para baixinhos. Faça isso, cara. Você vai ver. Receber um monte de criança no Chevetalk, colocar cadeirinha. Você vai cadeirinha. ver que loucura, cara, aqui atrás. Vai ser maneiro, no chiqueirinho ali. Vai ser maneiro, hein? 8 eu gostei da ideia, mano. Marcelo, obrigado por ter colado aqui, meu mano. Valeu, querido. Fico muito feliz, muito lisonjeado de poder trocar essa ideia contigo. E também espero ter apresentado o Taz pra uma galera que me segue aqui, que tem uma galera de 17, 18 anos que tá chegando também aqui, uns desocupados. Dá uma pesquisada nas coisas que a gente falou aqui hoje, que sua cabeça vai explodir. E muito obrigado, velho, por 40 anos aí no rolê pra fazer coisa maneira pra gente ver. Tamo junto. Até a próxima, galera.